Olá, turma. Vamos lá para a nossa segunda aula. Então, hoje nós vamos falar sobre a teoria das organizações. Na verdade, a aula de hoje, ela também tem duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar com vocês sobre a teoria das organizações e na segunda parte, eu vou falar sobre a administração, né? O administrador, quais são as funções de um administrador? E aí, relacionando a área de alimentação coletiva, por quê? Nós que atuamos nessa área, vamos também exercer essa função da administração, tá? Inclusive, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma parte presencial, onde teremos uma nutricionista que tem essa função de gestão, de administração, e ela vem bater um papinho com vocês, tá? Para vocês comentarem, perguntarem. Então, também vou pedir que os grupos já formulem pelo menos duas questões ou uma. Como a gente está com uma turma grande esse período, vou pedir que os grupos formulem pelo menos uma questão para perguntarem para essa convidada, tá ok? Para a gente fazer uma grande roda de conversa mesmo. Então, vamos lá. O que vem a ser, né? Organizações. Acho que tá bom aí para vocês. Tá tudo ok? Acho que sim. Deixa eu ver aqui, conferir. Tá ok. O que vem a ser organização, né? É um grupo de pessoas que vão constituir formalmente, né, como aqui é o FRJ, é uma organização para atingir qual o seu objetivo comum, que o nosso objetivo é educar, formar profissionais, tá? Então, empresas, universidades, escolas, clubes, partidos políticos, ONGs, sindicatos, então a ADFERJ, né? Clubes, condomínios são organizações também, tá? São exemplos de organizações, onde ali tem um grupo de pessoas reunidos que eles se constituem formalmente e têm objetivos comuns para atingir, tá? Como seria a organização mais simples? Um grupo de pesquisa também é uma organização, um grupo de extensão também é uma organização. A partir do momento que eu tenho um grupo e ele tem uma liderança, ele aceita um líder, né, para ajudar, né? Eu até peguei essa referência, julgar, né, mas eu nem gosto muito dessa palavra. Para liderar mesmo, que tem uma diferença, né, em liderança e chefia. Para liderar ou compor, né, uma pessoa que seja ali, né, meio que o juiz que vai bater o martelo na decisão final, para ajudar, para apoiar aquela equipe, para motivar mesmo, guiar mesmo, como um técnico de futebol, né? Ele é um líder. Para julgar ou compor as diferenças entre os membros do grupo, né? Como tribos, um grupo de tribos, uma organização de animais. Isso caracteriza a existência de uma organização. Tony Robbins já fala, né, que qualquer governo é melhor que a ausência de governo, tá? E para que a gente tenha, para que exista uma organização, é preciso que tenha o quê? Algumas características, alguns princípios. Um objetivo em comum, certo? Empresa. Uma empresa, ela tem um objetivo, né? Tem uma meta, ela tem uma visão, um valor, uma missão, um objetivo a cumprir, uma meta a atingir. A divisão de trabalho é o que vocês fazem também. Quando vocês se reúnem para formar um grupo, vocês estão se organizando, né? Numa organização. Vocês têm um objetivo ali a atingir, a entrega do trabalho, daquele seminário e tudo mais. Por isso que é legal que tenha, né, um aluno como líder. E tenha divisão no trabalho. Quem vai ficar responsável, né, por cada tarefa? Uma fonte de autoridade, tá? E olha, numa organização vocês vão ver muito que é fundamental o relacionamento interpessoal entre pessoas e grupos, tá? Num conceito mais formal, né, o que seria uma organização? Ela é constituída por uma estrutura organizacional que tem órgãos, é composto de órgãos, cargos, relações funcionais, níveis hierárquicos. Como aqui, a gente tem, cada curso tem a sua coordenação, e todos os cursos são subordinados à direção, que é subordinada à reitoria, né? No Instituto de Nutrição Josué de Castro, o próprio Instituto de Nutrição tem a sua direção, tá? Tem a sua coordenação e são subordinados, né, à reitoria também. Tem um decano, na verdade, antes do reitor e depois a reitoria. Tá? Então, é isso. Então, tem órgãos naquela organização, níveis hierárquicos que nós precisamos, né, manter as relações, obedecer. Tá? Para que exista uma organização formal, é importante, como a gente já viu, ter um objetivo, ter regras, né? Quais são as regras do jogo? Regras de conduta, de ética, regras de trabalho, porque senão, né, cada um faria o que quisesse, viraria uma bagunça.
Uma estrutura que estabeleça os papéis entre os membros. Quais são os papéis? Numa UAN, tem um nutricionista que acaba sendo a liderança, né, o gestor. Tem algumas UANs que vão ter um nutricionista gestor, o nutricionista de produção, né, que também vai ser o líder ali do setor de produção, como coordenador, o nutricionista de qualidade, o nutricionista de planejamento, todos ali com divisões de papel para atingir o objetivo comum daquela unidade, tá? Uma organização informal, né, ela se usa de costumes, tradições, né, ideias e nas normas sociais. Vai se traduzir por meio de atitudes e disposições baseadas na opinião e no sentimento, né? Muitas vezes é passado de tradição para de hierarquia, de geração para geração. E muitas vezes, né, não vai ter regras. Vai ser a tradição, o costume, aqueles ideais, as normas sociais. Então, a gente chama do meio informal, tá? Muitas das vezes, elas vão se basear na opinião e no sentimento, e não a nível racional. O que é melhor para a empresa, para a instituição, para atingir aquele objetivo em comum? Ok? E é muito importante a gente entender que as organizações, elas estão inseridas em ambientes, né? Toda organização, ela está inserida em um ambiente. O macroambiente, que é o todo, e o microambiente, que é o pequeno, que vai atuar sobre ela e qual ela também age, ela vai interagir com esse ambiente, tá? Quando a gente fala, né, do macroambiente, o macro é um ambiente grande que vai além do controle da empresa. Cabe a empresa se adaptar. É o que a gente está vivendo agora, nesse cenário da pandemia. É o macroambiente. A empresa está precisando se adaptar. Isso vai influenciar o quê? No desempenho e no direcionamento da organização. Então, quais são os fatores que vão compor esse macroambiente, né? Que vai além, a empresa não tem controle. Fatores econômicos, fatores ecológicos, fatores científicos e tecnológicos, fatores políticos, sociais, demográficos, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia. Semana que vem, no município do Rio de Janeiro, em Niterói, o governo do estado também vai ter um martelo agora, né? Vai ser um super feriadão, antecipar alguns feriados, né? Na verdade, até agora eu não entendi ao certo muito bem como ficou isso. Isso vai interferir na organização da empresa. Porque se ela presta um serviço a outros estados e lá não é considerado feriado, só no estado ou no município que ela está inserida, se ela tem que colocar pessoas para trabalhar, isso interfere nas relações trabalhistas. Então, vai além do controle da empresa. Com a inflação, né? Com o aumento da demanda, do preço dos alimentos, isso está influindo também em algumas empresas que trabalham no ramo alimentício, com as vendas, né? Então, entra aí os fatores econômicos, sociais envolvidos, né? Então, também, quando teve um tempo, em Macaé costuma muito faltar água no período do verão, né? Então, se não me engano, ano passado, que a gente teve um problema com a água da Cedaia, aqui no Rio de Janeiro, atualmente estou no município do Rio, muitas empresas, né, não estavam conseguindo, que tinham filtro e tudo mais, precisavam comprar, né, água para abastecer os seus locais de trabalho. Então, isso interferia também no andamento, no direcionamento, no desempenho da organização. Macaé, quando tem falta de água, muitas vezes a gente tem que suspender as aulas por conta, né, de não ter essa demanda para poder ajudar. Como é que vai ter sem falta d'água? Nem todos têm condições de estar comprando, né, uma garrafa d'água. Os banheiros também ficam numa situação insuportável. Então, isso são fatores que vão interferir também no controle da empresa, tá? O microambiente, ele vai se desenvolver, né, em dois fatores, o externo e o interno, tá? O externo, que é constituído por fatores próximos à empresa, também vai além do controle da empresa e vão influenciar em sua capacidade competitiva, né? Quais são esses microambientes, esses fatores, né, que vão afetar o microambiente externo, né? Os consumidores, né, o meu público-alvo, os concorrentes, os meus fornecedores também, os órgãos regulamentadores. Então, isso tudo vão influenciar a capacidade competitiva daquela empresa. E o microambiente interno, né? É constituído por fatores próximos, mas que são controlados pela empresa. Como recursos humanos, eu consigo controlar. Se eu não estou tendo, o que está acontecendo agora? Não tenho demanda de venda.
Então, muitas vezes, isso vai interferir na minha mão de obra. Eu vou precisar dispensar alguém. Ou então, quando aumenta nessa demanda, eu preciso contratar mais pessoas. Os recursos financeiros que a empresa tem. A questão do marketing, né? A localização, se é um ponto local estratégico, né? É o que está acontecendo muito, como eu falei para vocês, na tendência da cozinha virtual. A gente teve isso na aula 1, né? E aí, as empresas vão ter que adentrar muito no uso do marketing, né? É a questão também do iFood, as empresas estão migrando. Então, são fatores, na verdade, o externo, né? A questão dos concorrentes, dos consumidores, que fazem elas irem para outros setores que aí elas conseguem controlar. Porque se elas não conseguissem mudar a localização, elas agora têm que estar presentes no mundo virtual. Até meu sobrinho está trabalhando muito com isso e ele fala muito isso. Ele estava me mostrando outro dia o vídeo, né? E as propagandas, os anúncios. Então a gente às vezes está assistindo lá um vídeo que tem um canal no YouTube, né? Com bastante audiência. As propagandas, né, vão sendo inseridas ali. Então quem quer ser visto precisa estar aonde? Nas mídias sociais. Isso é uma demanda, né? E aí vai ser um fator que a empresa vai conseguir controlar, que foi exigido, olha, pelo microambiente externo, tá? Podemos concluir que os administradores devem ser capazes de adaptar a sua organização ao ambiente no qual ele atua? Eu acabei de dar a resposta, né? Sem querer querendo, acabei de dar. Sim, a gente pode concluir isso, chegar a essa consideração, né? Eles precisam adaptar a sua organização ao ambiente onde ele atua. Eu me lembro, numa reunião que eu tive com o meu orientador, ele brincou comigo. Eu falei, a gente podia fazer uma cartilha. Roberto, em que século você está? Falei, século 21. Hoje não se tem mais cartilha, é e-book. São os livros digitais aí no mercado. Tá? Então, para a gente começar a entender, né? Então, a gente precisa se adaptar ao ambiente no qual ele atua. Eu conhecer a minha redondeza. Eu e a professora Célia Ferreira estamos coordenando atualmente o canal de comunicação e divulgação no YouTube do GT Covid, né? O grupo multidisciplinar que foi criado por conta da Covid-19 aqui da UFRJ Campus Macaé. E nós estamos fazendo, foi lançado ontem, né? Se vocês também estão inscritos lá no nosso canal, a gente quer conhecer o perfil da nossa audiência, qual o perfil etário, o perfil se é composto majoritariamente por estudantes ou profissionais, de qual área. Justamente isso, para saber o ambiente que a gente está atuando e justamente o que? Para atender a demanda do nosso público. O que eles querem? O que vocês querem que a gente coloque no canal? A gente quer conhecer melhor vocês para poder o quê? Inserir no nosso canal de acordo com o nosso público-alvo, né? Se adaptar. É isso muitas vezes que a gente vai ter que fazer, é se adaptar, ouvir, né? Se abrir a ouvir feedbacks. Quem tem comércio tem que se abrir muito a feedbacks dos seus clientes, consumidores, para poder, né, se adaptar ao ambiente que ele atua e a concorrência, né? É o que a gente vê, vários cupons ali de desconto e a gente precisa estar ali, onde os nossos consumidores estão. Tá ok? E ali, né? Já que a empresa, os administradores precisam adaptar a sua organização ao ambiente em que ele atua, a organização ela tem que ter muito isso em mente, essa clareza. Quais são seus objetivos, né? Que vão ser regidos por vários aspectos, entre os quais é atender suas próprias necessidades, a organização precisa atender suas próprias necessidades. Atender as necessidades da sociedade, qual é a necessidade dessa sociedade? Por meio da produção de bens ou serviços, pelos quais ela receba uma compensação monetária, uma troca, né? Eu vendo ali o que a... Gente, eu saí do ar? Espera aí. Desculpa, né? Eu acho que deu uma interferência, né? Acho que... Voltando à gravação, acho que tá projetando, não tá?
Voltamos, né? Eu acho que voltou sim, né? Desculpem aí. Então, ela quer lucrar, mas também produzir bens e serviços úteis à sociedade. Ela quer vender para a sociedade para atender as necessidades que aquela sociedade, aquele público deseja. E aí os objetivos, eles devem ser claros e bem definidos, né? O que é muito importante a gente entender? Que as empresas, elas devem focar no objetivo da organização. Então, a gente tem que identificar quais são as atividades que ali na organização serão realizadas e verificar de que forma elas vão contribuir para atingir os objetivos da empresa. E aí a gente precisa classificar as atividades quanto ao seu nível de execução, tá? E aí, né, a gente tem que saber diferenciar quais são as atividades relacionadas, né? Aí o nível hierárquico também, a direção, as atividades de direção, né, que serão as responsáveis por definir os objetivos e planos daquela empresa, as metas. Isso vai ser definido muitas vezes pelos donos e acionistas, que vão estar lá no topo, né, na direção da empresa. Atividades gerenciais, o gerente, né, o gestor, e aí entra muito o nutricionista, gestor da área de alimentação coletiva, de uma unidade de alimentação e nutrição, ele vai, justamente, ele tem como função essa execução, né, essas atividades que vão promover o quê? O contato entre a direção e o operacional, o público, né? O grupo de trabalhadores que vão executar as tarefas. Então, ele vai ser o interlocutor, né? Ele vai fazer o contato entre a direção, os objetivos daquela empresa, definidos pela direção, e o operacional. Ele está ali para gerenciar, liderar, guiar, né? Coordenar, verificar onde estão falhando, os processos e tudo mais. E abaixo, né, tem as atividades de execução, que essas atividades são, o setor vai ficar responsável pela ação, né? Por implementar os planos que foi definido pelo nível gerencial. Então, é ali o público, né? Operacional, os executores que vão trabalhar nessas atividades de execução. Tá? Para a gente entender a estrutura organizacional, que também é chamada de administrativa, essa estrutura vai ser a base que vai permitir que a empresa consiga se organizar para atingir seus objetivos, tá? E essa estrutura organizacional, ela é representada pelos conjuntos de órgãos e suas relações de interdependência e via hierárquica, tá? Eu acho que a gente não está projetando, eu vou parar aqui só para ver isso e já volto.